Sabe, quando a gente pensa nos livros proféticos da Bíblia, Oséias é diferente. Não é só um texto antigo, cheio de poeira. É um drama humano visceral. Uma história que pega a gente de jeito, falando de amor, de uma traição dolorosa e de um tipo de misericórdia que é quase teimosa. É nessa história poderosa que a gente vai mergulhar agora. Pois é. Imagina só essa situação. E se, para cumprir o seu propósito, o preço a pagar fosse um coração em pedaços? Essa é a pergunta que pulsa no centro da história toda. É o que nos joga direto no meio do conflito pessoal da angústia do profeta Oséias. Ok, vamos voltar no tempo. Pensa aí, Israel, século 8 a.C. O nosso personagem principal é Oséias, um profeta, um homem de Deus. E de repente ele recebe uma ordem, uma instrução que, olha, desafiava toda a lógica, tudo o que era considerado decente na época. Uma ordem que iria virar a vida dele de cabeça para baixo. É isso mesmo que está na tela. A ordem foi essa, preto no branco. Vá à casa com uma prostituta e tenha filhos com ela. Dá para ter uma noção do impacto disso? Do custo pessoal? Era se unir a alguém que a sociedade toda desprezava, já sabendo que infidelidade era parte do pacote. É aqui que o conflito central da história explode. E o mais impressionante, Oséias obedeceu. Ele foi lá e se casou com essa mulher chamada Gomer. E a partir desse momento, a vida dele deixou de ser só dele. Ela se transformou numa espécie de peça de teatro viva, uma parábola em carne e osso. Porque essa tragédia pessoal, na verdade, era uma mensagem, uma encenação poderosa para ilustrar uma história muito, muito maior. E é aqui que a câmera se afasta, sabe? A gente sai um pouco do drama pessoal de Oséias para enxergar o quadro completo. Porque o casamento dele era um espelho do que estava acontecendo na relação entre Deus e a nação de Israel. Essa analogia é a chave de tudo e ela é bem direta. De um lado, temos Oséias, o marido fiel que sofre, mas permanece. Ele representa o próprio Deus. Do outro lado, Gomer, a esposa que quebra a aliança, a infiel. Ela é a imagem de Israel. Entender essa comparação é o que abre as portas para a gente decifrar o livro inteiro. Mas como assim Israel estava sendo infiel? O que eles estavam fazendo de tão errado? Bom, a lista é grande. Estavam adorando outros deuses como Baal, se envolvendo em rituais pagãos que incluíam até prostituição, fazendo acordos políticos e confiando mais em exércitos estrangeiros do que em Deus. Era basicamente um adultério espiritual em larga escala. E para piorar a situação interna, o cenário externo era aterrorizante. O Império Assírio estava crescendo, uma ameaça gigantesca no horizonte, pronto para engolir todo mundo. Então, essa pressão de fora só jogava mais lenha na fogueira da crise espiritual que eles já viviam por dentro. A mensagem de Oséias não era só importante, era urgente. E a história fica ainda mais intensa. Porque a dor desse relacionamento quebrado não ficou só entre Oséias e Gomer, não. Ela transbordou e se manifestou de um jeito bem chocante nos nomes que Oséias foi orientado a dar aos seus filhos. Imagina só, cada filho que nascia era uma profecia viva, um outdoor ambulante do julgamento que estava por vir. O primeiro, Jezreel, que significa Deus espalha, era um aviso de que o reino ia ser despedaçado. A segunda, Lo-Ruama, a desfavorecida, era como dizer, a minha misericórdia acabou por enquanto. E o terceiro, o mais pesado de todos, Lo-Ami, não meu povo. Era a declaração de que a aliança, o relacionamento, estava rompido. Mas, quando tudo parece perdido, o livro dá uma virada espetacular. No meio de tanta notícia ruim, de tanto julgamento, aparece uma faísca de esperança. Porque existe uma promessa de que um dia esses nomes terríveis seriam revertidos. Não meu povo voltaria a ser chamado de meu povo, e a desfavorecida se tornaria a amada, a favorecida. E é isso que nos leva para o coração da mensagem, para o clímax emocional de tudo. Este é o grande ponto de virada. O momento em que o tom de julgamento dá lugar a uma demonstração de amor que olha, é difícil até de compreender de tão profundo. Presta atenção nessas palavras. É quase como ouvir o lamento do próprio Deus. Como eu poderia te abandonar? Como eu poderia te entregar? É o coração de um pai, de um marido rasgado. Mesmo com toda a traição, toda a necessidade de justiça, o amor simplesmente se recusa a ir embora. É essa angústia, essa compaixão que ferve, que vira o jogo na história toda. E isso escancara a mensagem central do livro. No fim das contas,
Mesmo com a traição e com o julgamento batendo na porta, o amor de Deus não é para destruir. Ele é implacável, ele é restaurador. É um amor que, mesmo quando precisa corrigir, o objetivo final é sempre consertar o que foi quebrado. E então a parábola viva chega ao seu ato final de uma forma impressionante. Oséias recebe mais uma ordem: ir atrás de Gomer, que provavelmente já tinha voltado para a vida de antes, e comprá-la de volta, resgatá-la. Ele vai lá e faz isso. Um ato que espelha exatamente o que Deus promete fazer por Israel. O amor sai do discurso e vira uma ação concreta de resgate. Com isso, a gente vai chegando à conclusão do livro. E ele não termina com o povo em desespero, não. Pelo contrário, ele aponta uma saída, um caminho bem claro de volta para casa, um caminho de cura e reconciliação. E qual é esse caminho? É bem prático, na verdade. Não se trata de rituais complicados. O primeiro passo é voltar com palavras sinceras, com arrependimento. O segundo, parar de botar a confiança em exércitos de acordos políticos. Terceiro, largar os ídolos de vez. E o quarto, e mais importante, confiar única e exclusivamente na misericórdia de Deus. E para quem topa seguir esse caminho, a promessa é linda demais. O livro usa imagens da natureza que são pura poesia para descrever o futuro. A raiva de Deus se afasta, a nação é curada, Israel vai florescer como um lírio, vai fincar raízes fortes como os famosos cedros do Líbano. É uma promessa de beleza, força e vida nova. E o livro fecha com essa provocação, com um desafio. Quem é sábio que entenda essas coisas? A história de Oséias não é só um relato do passado, é um convite à sabedoria. A mensagem é que os caminhos de Deus são certos, são justos. Nesses caminhos os justos andam firmes, mas os rebeldes tropeçam. E a pergunta que fica ecoando até hoje é essa, né? Em qual desses caminhos cada um de nós vai andar?